Aula 12.2. Conteúdo: área de uma região triangular. Habilidade: Descritor 12. Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. Saber calcular a área de uma região triangular a partir de coordenadas cartesianas. Ok, então voltamos aí para a segunda parte do nosso Saber Mais 2, né? É sempre importante nós termos essas discussões, né? Porque são discussões que fazem parte da nossa vida diária, né? Do nosso cotidiano. Então é importante que os alunos, né, tenham o contato com esse tipo de discussão também. Até porque não só vai servir para a nossa vida, na nossa família, na nossa casa, né? Como também para nos preparar, né, para as provas de concurso público, para as provas do Enem, para as provas de vestibulares, né? A gente aqui, de vez em quando, está lembrando vocês sobre né, provas de concurso, provas de vestibulares. A gente sempre fala, eu, professor Alexandre, professora Maristela, né? Porque realmente vocês estão vivendo agora um momento de transição. Daqui a pouco vai terminar o ensino médio de vocês, o terceiro ano, e aí vocês vão ter que dar um passo adiante, né? Um novo passo na vida acadêmica de vocês, que é o ingresso em uma faculdade. Tá? Nós sabemos das limitações que existem no interior do nosso estado, né? Das dificuldades que é o aluno cursar o ensino superior no interior do nosso estado. Aqui na capital também é difícil, né? Mas no interior mais ainda. Mas é importante que a gente comece a pensar nessa possibilidade, né, de você sair do ensino médio e continuar a tua vida acadêmica numa faculdade, né? Nós aqui no Centro de Mídias, ano passado e ano retrasado, recebemos aqui vários alunos, né, que hoje estão numa faculdade, alunos que foram, né, daqui do Centro de Mídias, assistiam às aulas do Centro de Mídias, interagiam conosco, assim como vocês fazem, e hoje estão, né, fazendo faculdade, né, estão aí continuando a sua vida acadêmica, ok? Bom, nessa segunda parte aí do Saber Mais 2, eu resolvi trazer novamente o conteúdo área de uma região triangular. Por quê? Durante a semana, alguns professores me procuraram por e-mail e no chat privado também, reportando, né, a dificuldade de alguns alunos com essa parte, né, da unidade. Nós já trabalhamos a área de uma região triangular, né, e alguns alunos ainda estão com dúvida nesse conteúdo. Como a nossa prova já é amanhã, né, amanhã nós teremos a revisão e em seguida a avaliação, então eu resolvi incluir, né, nessa aula de hoje do Saber Mais, esse conteúdo de área de uma região triangular. Tá? Nós vamos falar sobre a área de uma região triangular, mas ao mesmo tempo, né, nós já vamos estar aprendendo outras coisas também, né, não só de área de região triangular, mas outras habilidades também, né, como montar o plano cartesiano, né, as propriedades operatórias, né, o jogo de sinal e tal. Toda vez que a gente faz um exercício, a gente está exercitando esse lado aí também, tá? Da multiplicação, do jogo de sinal, né, das operações com frações, enfim, né? Então é importante cada exercício que a gente faz aqui. E eu quero que vocês prestem bastante atenção agora nesse exemplo que eu vou trazer, tá? Trouxe um exemplo aí, a gente vai fazer bem devagar para que todos entendam. Em seguida eu quero que vocês tentem fazer a DLI também, beleza? Quem já entendeu o conteúdo, parabéns, beleza. Ajuda o colega, tá? Aí do lado. Agora, aqueles que ainda têm dificuldade, aproveita essa chance, né? Porque amanhã nós já teremos a nossa avaliação da unidade 1, ok? Bom, vamos lá então ver um vídeo sobre o desmatamento. Em seguida a gente volta com a primeira definição aí de área de uma região triangular. Vamos lá. Na região de Novo Progresso, no Pará, a repressão aos crimes ambientais é constante. Temos aqui mapas da região de Novo Progresso e sul de Itaituba, né? Uma região do Pará onde se concentra grande parte dos desmatamentos no estado. Cerca de 46% dos alertas de desmatamento surgiram nessa região.
Tudo começa com os alertas do DETER, o Serviço de Detecção de Desmatamento em Tempo Real do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sobre pontos onde há derrubada de florestas. O servidor do IBAMA, o agente ambiental federal, tendo isso em mãos, né, ele se desloca até o local para estar confirmando e efetuando os procedimentos pertinentes que a lei exige. Com base nas informações de satélite e também de denúncias, os agentes planejam as ações para verificar cada um dos pontos. Dependendo da situação que tiver no sobrevoo, a gente também pode já pousar agora, já fica tomando conta da área, eu, tu e o Leonardo, enquanto a treinador vai lá em Castelo passar os dados para o pessoal e de viatura. Primeiro, é feito um sobrevoo para mapear o local. Nesse ponto, já havia um desmatamento anterior e os agentes acreditam que a intenção é ampliar a derrubada, num total de quase 1.500 hectares. Nós trouxemos novamente esse vídeo, área de uma região triangular, né? É para a gente contextualizar essa situação. Muitas questões de prova e até nos livros de matemática, quando a gente está estudando, se você observar, existem vários exemplos, né, de exploração de reservas ambientais e tal. Então, por isso que a gente sempre traz aí uma situação do dia a dia para ilustrar para você, né, e mostrar que a matemática ela não está só nos livros, ela também ultrapassa os livros, né, e está aí na nossa vida diária, tá? No caso aí da região triangular, a área de uma região triangular, né, o que o vídeo tem a ver com a nossa aula? Vocês observaram ali que na Amazônia existem várias regiões que foram devastadas, né? E essas regiões elas podem ser calculadas através de alguns cálculos matemáticos. Desde que nós tenhamos, né, os 3 pontos com as suas coordenadas, ou seja, o ponto A com a coordenada x e y, o ponto B também com a coordenada x e y e o ponto C, né, com a coordenada x e y. Nós precisamos de pelo menos 3 pontos, tá? Alguns alunos me perguntaram no chat, professor, com 2 pontos eu consigo calcular a área de uma região triangular? Não, com 2 pontos o máximo que você consegue é traçar uma reta, tá? Para nós encontrarmos a área de uma região triangular, nós precisamos de 3 pontos não colineares, ou seja, 3 pontos que não estejam na mesma reta, ok? Bom, nessa imagem que nós vemos aí, ó, nós temos a definição, né, que diz o seguinte: consideremos um triângulo com vértices de coordenadas quaisquer e assim vejamos como calcular a área desse triângulo, apenas com as coordenadas dos seus vértices, ok? Então, nós vemos aí um triângulo, cada vértice desse daí representa um ponto, no caso nós temos aí 3 pontos, né? Com as suas respectivas coordenadas, conforme eu já falei, tá? Na próxima cartela, nós vamos ter aí agora, ó, aquela questão, né? Tudo que você coloca num plano cartesiano, você acaba tendo ali 2 coordenadas, x e y. Então, nós pegamos a mesma imagem e acrescentamos ali o eixo x e o eixo y. Olha o que diz aí o texto. Se acrescentarmos mais alguns elementos que já estudamos na matemática, chegaremos à conclusão de que a área da imagem em questão, né, dessa imagem que vocês estão vendo aí, poderá ser inserida dentro de um plano cartesiano, ok? Então, a partir desse plano cartesiano aí, é que nós vamos marcar os nossos pontos, tá? E em seguida calcular a área desse triângulo aí. O objetivo o nosso objetivo aqui é encontrar essa área verde que você está vendo aí, tá? Esse é o objetivo. Mas como é que a gente faz para encontrar essa areazinha aí, né? Olha só, a partir dessa representação, podemos dizer que o cálculo da área, né, de um triângulo através do conhecimento da geometria analítica é dado pelo determinante dos vértices dividido por 2, tá? Essa equaçãozinha aí
vocês já sabem, todo mundo anotou essa equação, né? Nós já tivemos uma aula dessa daí, eu frisei bastante, né, pessoal? Olha, anotem essa equação aqui. A área é igual ao módulo do determinante, não foi? Dividido por 2, né? Então, toda vez que a gente quiser encontrar a área de um triângulo, nós vamos utilizar essa equação aí, tá? Vamos calcular o determinante. A partir do valor do determinante, nós vamos dividir ele por 2, né? O valor desse determinante ele tem que ser sempre positivo, né? E aí, em seguida, a gente divide por 2. Alguns alunos me perguntaram também, professor, e se eu quisesse calcular a área de um quadrado, utilizando as coordenadas cartesianas, né? Utilizando aí né, esse conhecimento de geometria analítica. Dá para calcular a área de um quadrado, utilizando esse conhecimento aí? É claro que dá, né? Só que ao invés, né, de no final a gente dividir por 2 ali, a nossa área vai ser o próprio determinante. Olha só, se você observar bem, um triângulo, né, nada mais é do que 2 quadrados. Se você pegar um triângulo, né, e encaixar um no outro, você vai ter o quê? Um quadrado. Ou você pode ter um retângulo também, dependendo do tipo de triângulo, né? Se a gente estiver trabalhando com triângulo retângulo, triângulo isósceles, escaleno, enfim. Mas se você juntar 2 triângulos, se você pegar uma folha de papel, né, e tentar fazer 2 triângulos e depois juntar, né, esses 2 triângulos, nós teremos um quadrado ou um retângulo, conforme eu falei, né? Então é possível sim fazer esse cálculo, né? Só que os livros de matemática, né, eles trazem para a gente aí, né, até para título didático mesmo, o cálculo da área de um triângulo, né? A partir da área do triângulo você consegue aí desenvolver também outros cálculos, né, para outras figuras, tá certo? Bom, eu trouxe aí um exemplo de como a gente vai calcular a área desse triângulo em questão. Então imagina só, você tem um triângulo, tá? Esse triângulo tem os seguintes pontos, né, os pontos A, B e C, conforme você está vendo aí, né? E aí nós precisamos determinar a área, né, desse triângulo. Nós sabemos, né, que o cálculo de área de um triângulo, né, é base vezes altura dividido por 2, né? Isso aqui a gente aprendeu lá na geometria, né? Na geometria plana, na geometria espacial também a gente vê alguma coisa, né? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, né? Lembram disso daí? O professor fazia, pessoal, vamos calcular a área desse triângulo, vamos calcular a área de um quadrado, vamos calcular a área de um círculo, né? E aí nós utilizávamos, né, essas equações assim. Só que se você observar, né, no enunciado da questão, ele não te dá as informações que você precisa para calcular a área utilizando essa equação aqui, ó. Ou seja, você não tem a base do triângulo, você não tem altura. Então, através dessa equação aqui, você não consegue encontrar a área do triângulo, tá certo? É por isso que aqui na geometria analítica, né, nós conseguimos também calcular a área desse triângulo, que é a área de uma região triangular, né? Só que aqui nós estamos utilizando o quê? As coordenadas cartesianas, que são os pontos, tá? Os pontos A, B e C. Beleza? Muito bem. Então vamos lá montar aí a nossa matriz, né? Para a gente calcular a área de uma região triangular, a primeira coisa que nós temos que fazer é montar a nossa matriz. Como é que vai ficar então? Vamos lá. Eu vou escrever novamente a definição aqui. x1, y1, o outro ponto, x2, y2, x3, y3. Tá? E aqui, na terceira coluna, eu vou completar com o número 1. Aí você vem aqui para o ponto, tá? E vai analisar quem é x1, quem é x2, quem é x3, ou quem é xa, xb, né? xc, yc e por aí vai. Então aqui nós vamos chamar, ó, esse primeiro ponto aqui, que é o ponto A, nós vamos chamar de x1 e y1, tá? Então aqui, x1, y1, x2,
y2, x3, y3, tá? Muito bem. A partir daí, nós vamos agora para cá, ó, fazer as substituições para a gente poder montar a nossa matriz. Quem é x1? Aí você olha lá no ponto A. Opa, o x1 no ponto A é o menos 4, então, menos 4. Quem é y1? Aí você vai lá no ponto A de novo, y1, 3. Ok. No ponto B agora, no ponto B, o x2 é o próprio 2, né? E o y2 é o 0, ó. Então aqui, 0. Ponto C agora, x3, então tá aqui o x3, ó, menos 4. y3 é igual a 2. Beleza. Agora nós vamos completar aqui com o número 1, né? E aí vamos aplicar aquela regra de Sarré, né? O que é a regra de Sarré? Consiste em nós repetirmos as duas primeiras colunas, né? Que são essas duas aqui, ó, né? Repetimos as duas primeiras colunas. E em seguida multiplicamos os elementos, né, da diagonal principal, os elementos da diagonal secundária, tá? Então tá aí, ó, a nossa matriz montada, tá? Menos 4 e 3 e tal, 2 e 0, menos 4 e 2. Completamos ali a terceira coluna com o número 1, tá? Muito bem. Eu estou indo assim bem devagar, que é para que todos entendam, tá? Pessoal que já entendeu aí, tem um pouquinho de paciência, tá? E aqueles que ainda estão aprendendo, o momento é agora, ok? Mas matemática é assim mesmo, tá? Você tem que ver várias vezes para você poder aprender. Muito bem. Na diagonal principal aqui, na primeira diagonal principal, que vai dar 0, né? Não tem nem o que pensar. Na outra diagonal, né, que ficou meio fora aqui, vai ser 3 vezes 1, que dá 3. 3 vezes 4 é igual a 12. Tá? Aí observa que aqui, ó, no 4 você tem um sinal negativo, tá? Então você precisa fazer o jogo de sinal aí, tá? Menos vezes mais daqui do 1 é igual a menos. Menos vezes mais daqui do 3, ó, é igual a menos, tá? Então o sinal aqui vai ser negativo. Na outra diagonal principal, nós temos agora 2 vezes 1, ou melhor, 2 vezes 2 vezes 1, que é igual a 4, tá? E aí o sinal aqui vai ser positivo, né? Já que não existe aí nenhum elemento negativo, ok? Bom, continuando aí, quanto é que vai dar esse cálculo aqui, né? Eu tenho menos 12 mais 4, tá? Menos 12 mais 4, o sinal do 12 ele é negativo, então sinais diferentes eu subtraio, né? Ou seja, 12 menos 4 vai dar menos 8, tá? O zero não vai entrar na conta mesmo, né? Então o resultado da nossa diagonal principal vai ser igual a menos 8. Menos 8, muito bem. Vamos agora para a diagonal secundária, ó. Na secundária, o mesmo processo. Você vai multiplicar os elementos, né, que estão aí, né, na diagonal. Aqui eu tenho 4, 0, 2, e aqui ficou meio fora também. Na hora de construir a matriz aí ficou meio desalinhado, mas tudo bem. Menos 4 vezes 0 vezes 1, aqui vai dar 0. Na outra diagonal, 2 vezes 1 vezes 4 é igual a 8. E aí eu tenho menos 4 aqui, né? Então o meu sinal vai ser negativo, porque fazendo o jogo de sinal o resultado vai dar negativo, tá? E aqui na última secundária, 1 vezes 2 vezes 3, que é igual a 6. E aí o sinal é positivo, né? Porque não tem ninguém aí com sinal negativo, tá? Bom, o resultado disso aqui então vai dar menos 2. Diagonal secundária igual a menos 2. Beleza? Então encontramos a diagonal principal e encontramos a diagonal secundária, tá? O que nós vamos fazer agora? Qual é o próximo passo? Nós vamos pegar a diagonal principal, né, e vamos fazer isso aqui, ó. Diagonal principal menos diagonal secundária. Professor, para que isso? Isso aqui, ó, é para a gente encontrar o valor do determinante,
né? Qual é o nosso objetivo? Não é encontrar o valor do determinante, né? Professor, por que eu preciso encontrar o determinante? Para você poder achar a área. A área é essa daqui, ó. Módulo do determinante dividido para 2, tá? Então, a gente está esse tempo todinho encontrando esse D, né? A gente está correndo atrás do D, que é o determinante. Então, vamos lá. Determinante, diagonal principal, menos 8. Menos daqui, né? Da regra de Sarré. Com diagonal secundária, que é menos 2. Então, ó, o valor da diagonal, ou melhor, do determinante, vai ser menos 8 mais 2, né? Fiz aí o jogo de sinal. Determinante é igual a menos 6. Então, esse é o valor do meu determinante. Beleza, encontrei o determinante. Agora, vamos encontrar, finalmente, a área. A área é isso daqui, ó. Módulo do determinante, ou seja, módulo de menos 6 dividido por 2, tá? O módulo de qualquer número negativo será sempre o mesmo número, só que positivo, tá? Então, módulo de menos 6 é igual a 6. Isso aí dividido por 2, que vai dar 3, tá? No enunciado lá da questão, ele disse, né, que a área é dada em metros, ok? Então, muito bem. Nesse caso aqui, a área então vai ser de 3 metros quadrados. Esse aí é o resultado do cálculo da área, né, para aquele triângulo lá. Qual determinado que o mapeamento geográfico de uma área, né, foi? Aí tem os 3 pontos, ok? E aí, admitindo que os valores são em quilômetros, vamos encontrar a área devastada. Então aí, só para a gente fechar com chave de ouro esse conteúdo, tá? Calculem aí a área dessa região. Vamos montar primeiramente a matriz com os valores, né? Que são menos 1 e 3, menos 3 e 5, 4 e menos 1, ok? E aí a terceira coluna a gente vai completar com o valor 1, tá? Ok, vamos então repetir as duas primeiras colunas, menos 1 e 3, menos 3 e 5, 4 e menos 1, tá? Agora nós vamos, né, nós precisamos encontrar o valor do determinante. O valor do determinante nós encontramos fazendo a diagonal principal menos a diagonal secundária, né? Então vamos atrás da diagonal principal. A diagonal principal nós vamos multiplicar todos os elementos, né, que estão aí nessas 3 diagonais principais aí. Então vamos lá. 1 vezes 5 vezes 1 é igual a 5. E aí você tem aqui um sinal negativo na frente do 1. Aí você obrigatoriamente tem que fazer o jogo de sinal, né? Menos daqui com mais é igual a menos, ok? 3 vezes 1 vezes 4 é igual a 12. Como não tem nenhum sinal negativo, então o resultado vai ser positivo, tá? E aqui o resultado da multiplicação vai dar 3, né? 3 vezes 1 vezes 1 é igual a 3. Só que nós temos agora 2 sinais negativos. Nós temos aqui menos 3 e menos 1, né? Então, olha só, menos do 3 com menos daqui do 1 vai dar mais. Ok? Então, o valor da diagonal principal vai ser menos 5 mais 12 é igual a 7. 7 positivo, né? 7 mais 3, 10. Então, diagonal principal igual a 10, ok? Vamos agora nas diagonais secundárias. Vamos lá, diagonal secundária agora. 4 vezes 5 vezes 1 é igual a 20. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1.
Vamos para o jogo de sinal agora. Menos daqui desse 1 com menos lá do outro 1 vai dar mais, ó. Próxima diagonal secundária. 3 vezes 3 vezes 1 é igual a 9. E aí o sinal é negativo, né? Porque eu tenho menos aqui, com mais, né, dos outros elementos, vai dar menos. Atendendo a pedidos, tá? Que me pediram agora no chat, tá aqui, ó. Menos vezes menos sempre dá mais. Menos vezes mais é igual a menos. Menos vezes mais, mais vezes menos, né, é igual a menos. E mais vezes mais é igual a mais, tá? Anota esse esqueminha no caderno de vocês aí, que isso aí é fundamental. Bom, então, quanto é que vai dar isso aí? É 20 menos 8, né? Porque mais 1 menos 9 é igual a menos 8. Então, o valor aí da diagonal secundária é igual a 12, né? Muito bem. Então, aí está a diagonal secundária, diagonal principal e tal. Vamos agora para cá, ó. Determinante é igual. Diagonal principal vale quanto? 10. Menos diagonal secundária, 12. Então, o valor do determinante, tá? 10 menos 12 é igual a menos 2, ok? 10 menos 12 é diferente de 12 menos 10, tá? Bom, então a área aí da nossa região triangular vai ser o módulo de 2 dividido por 2, né? O módulo de qualquer número negativo é o próprio número, só que positivo, né? Dividido por 2 aí. Então, a área igual a 1. Foi quilômetro ou foi metro que ele deu? Quilômetro, né? Então, 1 quilômetro quadrado. Então, aí está mais uma questãozinha. 1 quilômetro quadrado. Então, nós estamos aqui para fazer então, o encerramento da aula, revendo com vocês que hoje nós falamos sobre tese e argumento. Tese é o posicionamento do autor com relação ao tema. E depois ele vai buscar leis, citações, cifras, estatísticas para embasar, para dar aquela sustentação naquela tese, naquele posicionamento do autor. Nós tivemos alguns alunos que ligaram, que entraram pelo chat e pediram sugestões sobre onde eles podem pesquisar os temas atuais para o Enem. O site da UOL tem a banco de propostas de redação para o Enem. É um banco de redações bastante extenso, bastante rico, tem as propostas, tem textos para apoio, para que você possa desenvolver a sua redação. Depois você pode até enviar e eles vão analisar e vão mostrar para você onde você pode melhorar o seu texto. Então, nós vimos que temos vários tipos de argumento. Nós aprendemos que, dependendo do tema, existe um tipo de argumento que é adequado àquele tema. Dependendo do tema, você pode escolher uma trajetória histórica, você vai trazer de tempos atrás a questão desse tema, como nós podemos ver na questão do trabalho escravo. Hoje ainda existe, né, escravidão. Ainda existe alguns focos de trabalho escravo que de vez em quando aparece aí na mídia sobre esse assunto. Então nós podemos trazer lá do tempo da escravidão, do tempo que eles foram trazidos da África, passando pela história, pela libertação dos escravos, porque hoje ainda existe. Você é contra, você é a favor? Então você vai trabalhando, construindo esse argumento para fundamentar o seu posicionamento. Dependendo do tema, você pode fazer uma questão de causa e consequência. Um tema bom para isso e é muito atual, porque semana passada veiculou na mídia uma reportagem a respeito disso. Estão querendo rever as leis do desarmamento no Brasil. Você é contra ou é a favor? Quais as causas, quais as consequências disso?
Então, você pode ir desenvolvendo esse tema, pode ir desenvolvendo esse argumento, vá se posicionando. E depois busque, pesquise leis que amparem aquele posicionamento seu. Vai buscar também na internet, nos jornais, nas revistas, nos jornais que você assiste, você vai encontrar pessoas que estão dando embasamento nisso que você está se posicionando. As citações que você pode colocar na sua redação, mesmo sendo de causa e consequência, seu argumento, você pode embasar também com citações, com leis, com estatísticas. Não tem que ser predominantemente um tipo de argumento. Ele pode estar impermeado de outros, mas você tem que pensar que precisa de sustentação, precisa estar baseado em informações que são corretas, verdadeiras. Lembrando que as citações, você não pode colocar mais de 2 ou 3 citações, porque aí o texto vai haver um diálogo externo. É o diálogo de várias pessoas dentro do seu texto. O texto deixou de ser seu. E aí você pede a autoria do texto. Tomar muito cuidado com isso. Tem vários tipos de argumentação. Nós desejamos que vocês pratiquem, pesquisem. Não pense que o texto nasce pronto. Nenhum texto, nenhuma obra de arte nasce pronta. Cada vez que você olhar para o seu texto, você vai encontrar uma forma de melhorar esse texto. Então, precisa todos os dias ir lá, ler, acrescentar, pesquisar, e vá pesquisando e vá acrescentando e vá enriquecendo o seu texto e vá se preparando para o Enem, ok? Acabou nosso tempo, né? Então, agora nós vamos nos despedir, agradecer a vocês pela atenção, por ter participado e nos vemos em breve. Até lá. Ok, pessoal, então até amanhã. Tchau.